Em pleno século XXI, o coronel Mikhail adentra seu SUV blindado em um complexo seguro em Sevastopol. Seu motorista já conhece o destino, um sanatório escondido nas sombras da costa acidentada da Crimeia. O que eles não sabem é que drones ucranianos já estão no ar, se aproximando rapidamente do mesmo local. O relógio avança, e Mikhail verifica a hora novamente, 19 horas. Irritado e cansado, ele sabe que não pode ignorar os breves relatórios. O Foros não é apenas um resort luxuoso, é onde decisões cruciais sobre os planos militares da Rússia são tomadas em segredo. Entre o Foros e a cidade vizinha de Yalta, existem 4 docas de propriedade do Estado que a elite de Moscou utiliza regularmente, com 2 delas reservadas exclusivamente para o presidente Vladimir Putin. Desde os tempos soviéticos, oficiais de alta patente, agentes de inteligência e comandantes influentes reuniram-se aqui para encontros secretos. Até Mikhail Gorbachev foi mantido em sua dacha no Foros durante a tentativa de golpe de 1991. Essa localização sempre foi um dos principais corredores de poder da Rússia. Nesta noite, o coronel Mikhail espera um encontro rotineiro sobre logística e mobilização de tropas. Nos últimos dias, o restaurante principal, Foros Hall, e algumas áreas do resort foram fechadas ao público para um evento privado. Em um dos elegantes edifícios do complexo, Mikhail se une a generais e oficiais de inteligência já presentes. Alguns desses homens chegaram de Moscou em total sigilo. Boatos indicam que uma figura especialmente importante, talvez até um vice-ministro ou um general de alto escalão, comparecerá ao evento naquela noite, o que explica a segurança reforçada em todos os lugares. Mas enquanto esses homens discutem estratégias e planos, uma reviravolta se aproxima. Há cerca de 90 minutos, uma frota de drones ucranianos decolou em direção a eles. A inteligência ucraniana obteve informações sobre a reunião e num movimento arriscado, os operadores de drones se prepararam para um ataque surpresa que poderia mudar os rumos do jogo militar. Os sistemas de radar da Crimeia começam a apitar, detectando uma onda de drones não identificados que atravessam o espaço aéreo russo. O pânico se instala nas bases de defesa, tentando interceptar o que acreditam ser um ataque massivo. Porém, enquanto os operadores celebram a derrubada de drones de distração, um verdadeiro perigo avança silenciosamente, prestes a alterar o destino de uma reunião que deveria ser tranquila, levando os líderes russos a experimentar o terror que muitos soldados enfrentam diariamente na linha de frente. No entanto, como lidar com a inevitável aproximação do caos? A situação se torna crítica quando um dos drones, na verdade, se aproxima do Foros, com seu curso traçado por operadores hábeis. O que será que acontecerá quando a realidade da guerra finalmente se confrontar com a suposta segurança dos altos escalões? Resumo anterior. Vários generais e oficiais de inteligência se reuniram em um local secreto longe de Moscovo. A segurança reforçada indicava que uma figura importante, possivelmente um alto oficial ou um vice-ministro, estava presente. O clima de expectativa pairava no ar, mas eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. Enquanto a reunião se desenrolava, a tensão pairava entre as paredes do salão. No entanto, o que ninguém percebia era que 1h30 antes, uma frota de drones ucranianos havia decolado, em direção ao local exato onde se reuniam. As telas de radar em toda a Crimeia começavam a iluminar-se, rastreando dezenas de drones não identificados na linha de frente, aproximadamente 270 quilômetros do complexo de Foros. Como um relógio que conta os segundos, a agência de inteligência ucraniana, a SBU, havia conseguido a informação sobre esse encontro secreto em cima da hora. Sabiam que comandantes russos estariam no local, mas os detalhes específicos dos edifícios e salas ainda eram um mistério. O tempo estava contado e oportunidades como aquela não surgem frequentemente. Com isso em mente, os operadores de drones se apressaram a preparar o melhor ataque possível. Os locais de lançamento, camuflados nos campos ao sul da Ucrânia, estavam a cerca de 285 quilômetros do alvo. Os operadores fizeram os últimos cheques e lançaram os drones com intervalos cronometrados, assegurando que tudo estava milimetricamente calculado para atingir o efeito surpresa máximo. Primeiro, 2 dúzias de drones decoys, lançados em simultâneo, a voar a cerca de 100 km por hora. O único objetivo deles era distrair e sobrecarregar os sofisticados sistemas de defesa aérea russos posicionados na Crimeia. Como já era esperado, as telas de radar da Rússia se iluminaram instantaneamente. A equipe de controle entrou em pânico com a quantidade de ameaças que surgiam.
Os sistemas de defesa terrestre começaram a utilizar todos os recursos para lidar com aquela súbita enxurrada. Nos 30 minutos seguintes, todos aqueles drones de desvio foram abatidos com sucesso. Os operadores russos começaram a celebrar seu aparente triunfo. Mas o que eles não perceberam foi que a verdadeira ameaça estava prestes a causar estragos. Uma segunda onda de drones, escondida e veloz, estava a caminho, viajando a quase 150 km por hora. Eles estavam cobrindo sua trajetória de 285 km em menos de 2 horas, enquanto os defensores russos, embriagados pela ilusão de segurança, relaxavam sem se dar conta do verdadeiro ataque que se aproximava rapidamente. E agora, a única pergunta que pairava no ar era: o que poderia acontecer quando os drones chegassem ao seu objetivo, exatamente onde as decisões críticas estavam sendo tomadas? No último desdobramento, as forças russas conseguiram derrubar 3 dos 6 drones, mas outros 3 continuaram seu curso, focando em alvos onde a inteligência ucraniana havia previsto a presença de importantes convidados. Um dos drones foi danificado no último instante. Os destroços se chocaram contra uma antiga escola de internato, situada a poucos metros da casa de hóspedes do sanatório, destruindo completamente sua sala de assembleias. Em um instante, outro drone atravessou o telhado do Hotel Luciano, dentro dos terrenos do resort. O último drone foi atingido, colidindo nas colinas arborizadas nas proximidades. Apesar disso, o estrago já estava feito. Durante toda a noite, as forças russas permaneceram em alta alerta. Unidades móveis de radar foram rapidamente chamadas para reforçar a segurança. Era evidente que todos os convidados importantes naquele sanatório sentiram um medo palpável, experimentando em primeira mão o que as tropas de linha de frente enfrentam diariamente. Para esses comandantes russos, a guerra finalmente se tornará uma realidade inescapável. Não se tratava mais de discussões em reuniões fechadas em um luxuoso resort, mas de um terror imediato que não podiam mais ignorar. Por volta da meia-noite, Sergei Zoniol, nomeado por Moscou como chefe da Crimeia ocupada, fez uma declaração em seu canal no Telegram. Ele afirmou que 3 pessoas foram mortas e 16 feridas no ataque. Assim que as notícias das explosões começaram a se espalhar, a mídia estatal russa e autoridades rapidamente chamaram a incursão ucraniana de um ataque terrorista deliberado. O Ministério da Defesa declarou que às 19h30 do horário de Moscou, na área do resort na Crimeia, onde não há nenhum alvo militar, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um ataque terrorista usando drones armados com ogivas de alto explosivo. Entretanto, o que as declarações de Moscou cuidadosamente omitiram foi a verdade desconfortável daquela noite. Embora fosse um resort, o sanatório não era apenas um edifício civil qualquer. Nos últimos 10 anos, especialmente após a anexação em 2014, o sanatório de Foros se transformou gradualmente em um centro de comando e refúgio seguro para oficiais e líderes militares russos. A ironia não poderia ser mais triste. Enquanto se preparavam para discutir estratégias em meio ao luxo, a realidade da guerra os surpreendeu no que deveria ser um ambiente seguro. Agora, com cada explosão, a linha entre o conforto e a ação se tornava cada vez mais tênue, e eles sentiam isso de maneira visceral. O sanatório de Foros, embora classificado como um resort, não era apenas um local comum. Nas últimas décadas, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014, ele se transformou em um centro de comando de fato e um refúgio seguro para figuras importantes do governo e líderes militares russos. Agora, em uma noite tensa, notícias de que convidados de destaque estavam presentes naquele lugar começaram a circular. Era 21 de setembro, e as redes sociais do resort anunciaram que seu restaurante principal estava fechado para um evento privado. Essa presença militar intensa e a segurança rigorosa deixaram claro que altos oficiais, sejam eles do setor militar, da segurança ou da política, se reuniam em Foros. À medida que a noite avançava, o controle da narrativa por parte das autoridades russas se tornava cada vez mais desafiador. Eles tentaram empurrar uma história emocional, acusando a Ucrânia de um ataque deliberado a um complexo escolar nas proximidades. Mas a verdade começou a se desdobrar rapidamente. O que era apresentado como uma escola inocente atingida pelos destroços se revelou, na verdade, como uma propriedade de um banco estatal russo, que já tinha sido utilizada para fins governamentais. Mesmo com as alegações de inocência do Kremlin, era de conhecimento comum que os serviços de segurança federais, a FSB, mantinham uma presença operacional constante no local, vigiando os movimentos e garantindo a segurança do complexo.
O resort tinha laços profundos com o Estado russo. Em 2016, foi adquirido pela Federação dos Sindicatos de Tartaristão com financiamento de grandes empresas russas, incluindo a gigante do petróleo Taftanekta. Não era uma surpresa que este local se tornasse o destino de encontros secretos entre líderes. É irônico, talvez até poético, que Foros estivesse novamente nas manchetes, mais de 3 décadas após a queda da União Soviética. Nos anos 80 e início dos 90, Foros era conhecido como um refúgio isolado para a elite soviética, famoso por suas dachas luxuosas e a beleza serena da costa. Entretanto, em agosto de 1991, essa tranquilidade seria irreversivelmente abalada. Imagine agora o som dos passos apressados, a tensão no ar, enquanto oficiais discutem em sussurros, seus rostos expressando concerno e alarme, ignorados por tanto tempo. O que transformaria este encontro em um pesadelo? A noite abafada poderia, de repente, se tornar um palco de destruição. Como os altos oficiais, tão seguros de si, se sentiriam ao perceber que suas vidas estavam em perigo real? É o que vamos descobrir a seguir. Mais de 3 décadas após a queda da União Soviética, Foros era reconhecido como um refúgio exclusivo para a elite soviética. Este local era famoso por suas dachas luxuosas e pela beleza tranquila da costa. No entanto, em agosto de 1991, essa serenidade foi rompida de maneira abrupta. Quando Mikhail Gorbachev, líder soviético, chegou à sua luxuosa vila à beira-mar, esperava encontrar descanso e se recuperar das crescentes turbulências políticas em Moscou. Suas tentativas de reforma, com as políticas de perestroika e glasnost, haviam acendido sem querer movimentos nacionalistas, crises econômicas e profundas divisões dentro da União Soviética. Em meados de 1991, os comunistas mais radicais decidiram que era hora de agir. Acreditavam que as reformas de Gorbachev estavam desgastando a URSS e decidiram impedi-lo antes que o dano se tornasse irreversível. Na tarde do dia 18 de agosto, Gorbachev se viu completamente isolado do mundo exterior. Suas comunicações silenciaram. As linhas telefônicas não funcionavam e, ao tentar estabelecer contato de emergência, se deu conta de que nada estava funcionando. Rapidamente percebeu que se tornará um prisioneiro em seu próprio refúgio luxuoso. Unidades militares leais aos conspiradores cercaram a vila, isolando Gorbachev do resto do país. Os planejadores, compostos por altos funcionários do Partido Comunista e da KGB, anunciaram publicamente que Gorbachev estava gravemente doente e não poderia cumprir suas obrigações. Declararam o estado de emergência, tentando desesperadamente recuperar o controle do Estado soviético que rapidamente se desmoronava. No entanto, suas ações acabaram gerando o oposto do que desejavam. Em vez de preservar a União Soviética, suas tentativas a empurraram ainda mais para a derrocada. Em Moscou, o presidente russo Boris Yeltsin subiu famosamente em um tanque em frente ao parlamento, mobilizando milhares contra os conspiradores. À medida que os planejadores começaram a perceber o tamanho de seu erro, sua confiança começou a vacilar. Dentro de 3 dias, o golpe desmoronou de forma espetacular. Na noite de 21 de agosto, as forças de segurança soviéticas leais a Yeltsin chegaram por avião a Foros, restaurando as comunicações de Gorbachev e encerrando formalmente sua cativeiro. Contudo, mesmo com sua liberdade recuperada, os danos estavam feitos. Apenas 4 meses depois, a União Soviética entraria em colapso completamente. E agora, você consegue imaginar o peso de se tornar prisioneiro em um lugar tão encantador em meio ao caos? O que aconteceria se um evento como esse se repetisse em nossos dias? Ao longo da história, momentos como esse moldaram o destino de nações inteiras. E o que realmente aconteceu após essa noite fatídica? Essas perguntas nos fazem refletir sobre o que está em jogo, não apenas para aqueles que estavam à frente do poder, mas para todos nós, que vemos a história em sua forma mais crua e intensa. A continuidade da história depende de suas páginas viradas, uma a uma. Em uma reviravolta dramática da história, no final da noite de 21 de agosto, as forças de segurança soviéticas leais a Yeltsin chegaram de avião a Foros, restabelecendo a comunicação de Gorbachev e pondo fim, de forma oficial, ao seu cativeiro. Contudo, mesmo que Gorbachev recuperasse a liberdade, o estrago já estava feito. Apenas 4 meses depois, a União Soviética desmoronou completamente. O que aconteceu com a Crimeia? Após herdar a península, a Ucrânia recebeu também várias propriedades luxuosas, antes exclusivas da elite política soviética.
Contudo, essas retiradas costeiras e magníficas como foros, caíram em total abandono após o colapso da União Soviética. Sem uma autoridade central para mantê-las, os edifícios começaram a ruir, os jardins ficaram selvagens e as instalações se tornaram obsoletas, perdendo sua funcionalidade. O famoso Dacha de Foros, onde Mikhail Gorbachev ficou preso, tornou-se um símbolo do descaso. Durante a transição da Ucrânia, os cidadãos enfrentaram dificuldades econômicas imensas. Fábricas fecharam, o desemprego disparou e a inflação devastou as economias pessoais em um piscar de olhos. O que antes eram bens básicos, tornaram-se luxos em um quadro de infraestrutura em colapso. A luta pela sobrevivência era palpável, pois a sociedade ucraniana se adaptava a um novo sistema econômico caótico. Entretanto, nas décadas seguintes, a história de Foros começou a mudar. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a Ucrânia começava a se estabilizar e Foros recuperava seu status como um destino turístico popular. A combinação de suas praias deslumbrantes, clima subtropical e vistas costeiras tentadoras atraiu tanto ucranianos quanto visitantes de países vizinhos, transformando-o em um destino de veraneio para as massas. No entanto, a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia em 2014 tornou a recuperação total desse paraíso mais desafiadora. Apesar dessas dificuldades, Foros voltou a ser um recanto para a elite política e militar russa. Caravanas fortemente vigiadas começaram a chegar novamente, como se estivesse se reivindicando o que Moscou considerava seu por direito. Mas será que esse regime de controle poderia durar? Enquanto a Ucrânia anunciava sua determinação inabalável, o novo ataque aéreo estava prestes a mudar tudo, e a pergunta que ecoava era: quem sairia vitorioso nesta batalha pelo poder? Em setembro de 2023, a Ucrânia levou a cabo um de seus ataques mais audaciosos. Um ataque massivo de mísseis de cruzeiro Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido, atingiu a sede da frota do Mar Negro da Rússia em Sevastopol, no meio de uma reunião de altos comandantes navais. A explosão abriu um buraco colossal na histórica construção naval, e as autoridades ucranianas afirmaram que dezenas de oficiais de alta patente, possivelmente até o comandante da frota, foram eliminados. Moscou, tentando minimizar os danos e as baixas, não conseguiu ocultar a devastação deixada nos escombros de sua sede naval. A pressão sobre a frota do Mar Negro se intensificou a tal ponto que a Rússia não teve escolha a não ser realizar uma retirada estratégica. No decorrer do restante de 2023, e especialmente após o ataque devastador à sede, a Rússia começou a deslocar muitos de seus navios de guerra e submarinos de Sevastopol de volta à sua terra firme. Com a chegada de 2024, a Ucrânia já havia conseguido afundar ou danificar seriamente cerca de 1/3 dos navios ativos da frota do Mar Negro. As autoridades de defesa britânicas chegaram a afirmar que a frota russa estava praticamente inativa. Enquanto isso, a Ucrânia continuou a atacar infraestruturas críticas que conectavam a Crimeia diretamente à Rússia. A ponte do Estreito de Kerch, o projeto de prestígio de $4 bilhões de Putin, que era a única ligação rodoviária e ferroviária direta de Rússia à Crimeia, sofreu várias investidas espetaculares. Em outubro de 2022, uma enorme bomba de caminhão explodiu, destruindo um dos seus vãos. Depois, em julho de 2023, drones ucranianos atacaram novamente, resultando na morte de 2 civis e interrompendo o tráfego rodoviário crucial por semanas. Cada vez que a ponte era atingida, vídeos da estrutura danificada espalhavam-se rapidamente pela internet, minando seriamente a narrativa da Rússia de ter controle total sobre a Crimeia. Como isso foi possível? A resposta pode estar na inteligência ucraniana crescente e em sua capacidade de agir de maneira ousada, mesmo em momentos de incerteza. Mas com a intensificação dos conflitos, os riscos também aumentaram. Os ecos do passado ainda ressoam em meio ao caos. As lembranças de um verão ensolarado, onde a tranquilidade parecia imperar sobre as águas do Mar Negro, contrastam com a realidade sombria e devastadora que agora se desenrola. O cheiro de pólvora no ar e os sons das explosões quebraram a paz que um dia existiu. Este é um novo capítulo para a Crimeia, onde as manobras políticas e militares agora se desenrolam à luz do dia, revelando fraquezas que muitos consideravam impensáveis. No ano de 2023, na península da Crimeia anexada pela Rússia, uma noite aparentemente pacífica transforma-se em um pesadelo de explosões e pânico.
Aqui nasce uma narrativa de espionagem secreta, ataques precisos e a resistência implacável que humilha poderosos generais russos, provando que nenhuma fortaleza é impenetrável. Pode uma drone solitária mudar o rumo de uma guerra? Prepare-se para descobrir como a coragem subterrânea expõe a fragilidade de um império. Naquele dia fatídico, o coronel Mikhail embarcou em seu veículo blindado fora de uma instalação segura em Sevastopol. O motorista silencioso como a noite já conhecia o destino, o sanatório de Foros. Escondido nas sombras acidentadas da costa da Crimeia, o local abrigava um santuário para decisões militares russas. Mas nem eles sabiam, drones ucranianos já voavam, invisíveis, rumo ao mesmo ponto. E o relógio batia incansavelmente. Mikhail verificou o relógio, 19 horas. Irritado e exausto, sabia que essas reuniões não podiam ser ignoradas. Foros não era só um resort luxuoso, era onde planos críticos sobre operações russas eram traçados em segredo. De fato, entre Foros e Alta Próxima, havia 4 docas estatais usadas pelo elite de Moscou, 2 reservadas exclusivamente para o presidente Vladimir Putin. Desde os tempos soviéticos, altos funcionários, espiões e comandantes influentes se reuniam ali para encontros clandestinos. Até Mikhail Gorbachev foi confinado em sua dacha de Foros durante a tentativa de golpe de 1991, refém de conspiradores até o fracasso. Pode-se dizer que essa área sempre foi um corredor primordial de poder na Rússia. Naquela noite, Mikhail esperava uma reunião de rotina, discutindo logística e deslocamentos de tropas. Por alguns dias, o restaurante principal, o salão de Foros e áreas do resort estavam fechados para um evento privado. Dentro de um prédio elegante, Mikhail juntou-se a generais e oficiais de inteligência. Alguns voaram de Moscou sob rigoroso sigilo. Rumores corriam. Talvez um vice-ministro ou general de alta patente estivesse presente, explicando a segurança titânica. A reunião começou, mas 90 minutos antes, por volta das 17h30, o enxame de drones ucranianos decolara rumo ao local exato. Telas de radar na Crimeia acenderam, rastreando dezenas de drones não identificados infiltrando o espaço aéreo russo na linha de frente, cerca de 270 quilômetros de Foros. Como? A inteligência ucraniana, SBU, descobriu a reunião secreta no último instante. Sabiam que comandantes russos e figuras-chave estariam em Foros, mas faltavam detalhes, prédios, salas, andares. Tempo era precioso, oportunidades assim eram raras. Operadores de drones prepararam o melhor ataque possível, partindo de campos escondidos no sul da Ucrânia, a 285 quilômetros da costa. Fizeram verificações finais e lançaram em intervalos precisos para surpresa máxima. Primeiro, 2 dezenas de iscas baratas de FPV, voando a 100 km por hora. Seu único propósito, distrair e sobrecarregar defesas aéreas russas em toda a península da Crimeia. Como esperado, radares russos piscaram freneticamente. Operadores entraram em pânico com a multidão de ameaças. Sistemas Pantsir e equipes de MANPADS mobilizaram-se para interceptar o enxame. Em 30 minutos, todas as iscas foram abatidas. Tripulações russas celebraram a vitória aparente. Mas o verdadeiro perigo havia passado despercebido e se aproximava do alvo real. Uma segunda onda oculta voava a 150 km por hora, cobrindo 285 km em quase 2 horas. Controladores no continente ucraniano guidavam-nos habilmente, por vales ao longo da costa, voando baixo para evasão até o último segundo. Defensores russos relaxaram, crendo ter neutralizado o ataque. 1 hora depois, radares piscaram novamente. Desta vez, uma onda menor e mais rápida não na frente, mas fundo no espaço aéreo da Crimeia. O NEBO-M, radar móvel de alta tecnologia posicionado estrategicamente, detectou drones voando baixo a 30 minutos do alvo. O NEBO-M é um ativo de alerta precoce russo avançado, projetado para detectar aeronaves T-Alt, mísseis de cruzeiro e drones de baixa altitude, com sensores multiband simultâneos em UHF, VHF e L-band. Pode rastrear alvos em altitudes extremamente baixas, tornando drones colados ao terreno e mísseis T-Alt menos eficazes. Mesmo assim, a reação foi curta, apenas 30 minutos, drones a 80 km. Operadores de radar transmitiram coordenadas, direções e altitudes via rádio encriptado. Defesas aéreas russas, pegas de surpresa tão fundo no território, reposicionaram lançadores, travaram alvos e dispararam mísseis contra os intrusos. O NEBO-M não dispara, detecta, rastreia e guia.
Com sua ajuda, russos abateram 3 dos 6 drones em voo. Os demais passaram e dispararam direto para foros, mirando prédios onde a inteligência ucraniana acreditava estarem os convidados. Um drone atingido no último minuto jogou destroços na antiga escola Toinetskaya, a poucos metros da casa de hóspedes do sanatório, destruindo seu salão de assembleia. Segundos depois, outro perfurou o telhado do Hotel Luciano no terreno. O último foi abatido, caindo em colinas florestadas próximas. Mas o dano estava feito. Pelo resto da noite, forças russas em alerta máximo. Vários radares móveis reforçaram a área. Era seguro dizer que cada hóspede importante em foros provavelmente se sujou, experimentando de primeira mão o que soldados enfrentavam diariamente nas frentes brutais. Para esses comandantes russos, a guerra tornou-se real. Não apenas discussões em reuniões luxuosas, mas uma realidade imediata e aterrorizante que não podiam ignorar. À meia-noite, Sergei Aksenov, chefe de Moscou na Crimeia ocupada, postou no Telegram: 3 mortos e 16 feridos. Notícia espalhou-se rápido. Mídia estatal russa e oficiais chamaram o ataque em fóruns de ato terrorista deliberado. O Ministério da Defesa anunciou às 19h30 horário de Moscou, na área turística da Crimeia, sem alvos militares. As forças armadas ucranianas lançaram ataque terrorista com drones munidos de ogivas de alta explosão, mas declarações de Moscou omitem a verdade incômoda. Foros era tecnicamente um resort, mas não qualquer prédio civil. Desde 2014, após a anexação, tornou-se centro de comando de facto e refúgio para a liderança russa. Um canal de notícias independente, Vento da Crimeia, reportou visitantes importantes aquela noite. Contas de mídia do próprio resort anunciaram em 21 de setembro, restaurante principal fechado para evento privado, com presença militar pesada e varreduras de segurança intensas. Senhores de militares a operadores políticos reuniam-se. Horas passaram, noite escureceu. Autoridades russas lutaram para controlar narrativa. Empurraram história emocional. Ucrânia atingiu complexo inocente de escola próxima. Mas verdade vazou. Escola atingida por destroços era propriedade de banco estatal russo, usada pelo governo. Apesar de alegações de inocência do Kremlin, é sabido que a FSB mantém presença operacional constante em fóruns, monitorando e assegurando. Todo o resort liga ao Estado russo. Em 2016, comprado pela Federação de Sindicatos da Tartaristão com financiamento de grandes empresas russas, incluindo o gigante petrolífera Tatneft, não surpreende tornar-se ponto de reuniões secretas de alto nível. Irônico, até poético, fóruns voltar às manchetes 3 décadas após queda da União Soviética. Nos anos 1980 e início 1990, era retiro para a elite soviética com dachas luxuosas e beleza costeira pacífica. Em agosto de 1991, tranquilidade rompeu-se quando Mikhail Gorbachev chegou à vila para repouso, diante de turbulências políticas em Moscou. Reformas perestroika e glasnost acenderam movimentos nacionalistas, crises econômicas e divisões profundas. Imagine Gorbachev no roteiro da crise, confinado, mãos atadas, enquanto o império desmoronava. Apesar da pressão russa incessante, resistência subterrânea formou-se na Crimeia. Residentes comuns, professores, lojistas, estudantes e trabalhadores diários organizaram-se arriscando tudo para contra-atacar de formas sutis mas poderosas. Formaram redes secretas para compartilhar inteligência sobre movimentações russas, locais de equipamento crítico e eventos vindouros. Usando apps encriptados e mensagens codificadas, enviaram dados vitais para forças ucranianas no continente. Como em Laman, permitiu ataques precisos com mísseis e drones. Inteligência sobre evento privado secreto em fóruns provavelmente veio desses canais. Um dos grupos mais ativos chama-se ATES, que significa fogo em tártaro-crimita. ATES cresceu em movimento subterrâneo organizado e ousado, realizando sabotagens atrás de linhas russas. Incluía tártaros crimitas, ucranianos e russos étnicos contra o regime de Putin. Sabotaram trilhos ferroviários do exército russo, colocando explosivos cronometrados para descarrilhar trens com munição, combustível e armas. Atacaram subestações elétricas, cortando energia temporariamente para bases militares russas e sítios de radar. Cada ato coordenado com inteligência militar ucraniana para máxima disrupção. Após operações, ATES envia mensagens anônimas online, assumindo responsabilidade e lembrando: Rússia ocupa Crimeia, mas não controla verdadeiramente.
Será que essa resistência subterrânea é o verdadeiro pesadelo para um império que achava-se invencível? Ouço o rugido dos motores ainda ecoando. Qual secreto você descobrirá em seguida, humilhando generais a quilômetros de distância? A trama só engrossa quando sombras revelam almas corajosas desafiando titãs. Você ousaria resistir no escuro sem vacilar? Imagine o cheiro de fumaça de explosivos misturado ao sal marinho, o tremor do chão sob pés firmes, enquanto sirenes uivam crípticas no ar noturno denso. Naquelas sombras onde escolas ucranianas foram fechadas e mídia banida, onde falar contra a ocupação traz ameaças, prisões ou desaparecimentos, onde reuniões públicas tornaram-se impossíveis e símbolos banidos pelo medo cotidiano, a resistência floresceu, fornecendo inteligência em tempo real a Kiev, de acúmulos de tropas russas a esconderijos de defesas aéreas, até locais de encontros de oficiais seniores. Essa informação crucial permitiu ataques precisos. Será que uma rede invisível é mais poderosa que exércitos? Sinta o calor secreto da coragem fervendo, o sussurro de mensagens passando dedos ansiosos, o sabor amargo do risco em cada respiração. Você achava que vitória era apenas bombas, mas escute, e se fossem almas? O que aconteceria se um Ates revelasse verdades escondidas, surpreendendo o inimigo em seu próprio trono? Por que generais tremem ao pensar em olhos não vistos? A verdade explode como um drone invisível. Você descoberta pode abalar mundos. Vai aqueles que acham controle fácil. Após um ataque bem-sucedido, a resistência underground denominada Atesh se destacou ao fornecer informações precisas e em tempo real para Kiev, revelando os movimentos das tropas russas e a localização de sistemas críticos de defesa aérea, além de reuniões de altos oficiais. Essa informação foi crucial para permitir que a Ucrânia lançasse ataques de drones e mísseis com precisão, algo que não teria sido possível sem a coragem desses partisans na Crimeia. Após o ataque com drones em foros, os russos viveram momentos de ansiedade constante. Se a inteligência ucraniana foi capaz de descobrir uma reunião secreta de figuras importantes em foros e atacá-la de forma tão direta, o que mais poderiam almejar? Um líder de destaque na Crimeia, como Sergei Aksenov, ou oficiais militares de alto escalão, poderiam ser os próximos alvos do governo ucraniano. Esse enfraquecimento da moral e da força militar russa na região prepara o terreno para um eventual retorno ucraniano, seja por meio de uma ofensiva militar completa ou do colapso das forças russas. Os moradores da Crimeia que ouviram as explosões distantes naquela noite, sentiram uma renovada incerteza e inquietação. O ataque em fórum se tornou um forte lembrete de como a segurança do dia a dia se tornará frágil. No Kremlin, o presidente Putin recebeu informes detalhados sobre o incidente imediatamente. Imagine sua frustração ao saber que seu refúgio pessoal, onde frequentemente descansou sob rigorosa segurança, foi violado por um ataque direto ucraniano. Crimeia foi a primeira parte da Ucrânia que a Rússia tomou. E será também a última a ser recuperada para assegurar uma vitória abrangente. Líderes ucranianos prometeram repetidamente que retornarão, que em breve a bandeira ucraniana voltará a tremular em Simferopol, em Yalta e sim, também em Foros. Após tiroteios e tensões, a luta continua. Quem será o próximo alvo? A tensão no ar, o medo e a determinação em meio a incertezas. E assim, em meio ao caos, um novo plano começa a ser arquitetado nas sombras. Conseguirá a resistência na Crimeia dar o próximo passo em busca da liberdade? As sombras escondem segredos e a guerra velhos medos. O futuro é incerto, e a história está prestes a tomar um novo rumo. Resumo da parte anterior. As forças russas, celebrando um aparente sucesso ao abater um enxame de drones, não percebiam que uma nova ameaça se aproximava rapidamente. Esta segunda onda de drones viajava a quase 150 km por hora, cobrindo a distância de 285 quilômetros em menos de 2 horas. Controladores distantes na Ucrânia, utilizando suas habilidades, guiavam os drones por vales e ao longo do terreno costeiro, voando o mais baixo possível para evitar a detecção. Os defensores russos começaram a sentir um certo alívio, acreditando que haviam neutralizado o ataque. No entanto, apenas 1 hora depois, suas telas de radar começaram a piscar novamente. Agora, uma onda menor, mas mais rápida de drones estava se aproximando, não na linha de frente, mas profundamente dentro do espaço aéreo da Crimeia. Era o Neboem, um sistema de radar móvel de alta tecnologia, estrategicamente posicionado em torno da Crimeia, que detectou esses drones voando baixo a cerca de 30 minutos de seu alvo.
O sistema Nebuem é uma das mais avançadas ferramentas de alerta precoce da Rússia, projetado especificamente para detectar aeronaves furtivas, mísseis de cruzeiro e drones de baixa altitude. Com seus potentes sensores multibanda operando em frequências UHF, VHF e L, o Nebuem pode rastrear alvos até mesmo em altitudes extremamente baixas, tornando drones discretos e mísseis furtivos muito menos eficazes em escapar da detecção. Contudo, apesar de suas capacidades impressionantes, os russos enfrentaram um tempo de reação muito curto. Somente cerca de 30 minutos com os drones a apenas 80 km de distância. Os operadores de radar em pânico transmitiam coordenadas de alvo, direções e altitudes por canais de rádio criptografados. As equipes de defesa aérea russas, completamente apanhadas de surpresa por esses avisos repentinamente tão profundos em seu território, rapidamente reposicionaram suas plataformas de lançamento, focaram nas ameaças que se aproximavam e dispararam mísseis contra os drones. O Nebuem por si só não pode abater alvos. Ele serve para detectar, rastrear e orientar os defensores em direção aos seus objetivos. Com o auxílio do Nebuem, os russos conseguiram derrubar 3 dos 6 drones em pleno voo, mas os outros conseguiram passar e seguiram em direção a foros, mirando em prédios onde a inteligência ucraniana suspeitava que os convidados estivessem. Um dos drones foi danificado no último momento, caindo a poucos metros do alvo pretendido. O que acontecerá agora? O abrigo temporário dos poderosos russos se tornará um campo de batalha? As horas seguintes serão cruciais. Após o ataque em julho, turistas russos que desfrutavam de férias tranquilas nas praias de Crimeia entraram em pânico e decidiram deixar a península o mais rápido possível. Engarrafamentos gigantescos se formaram, estendendo-se por quilômetros, à medida que visitantes e até mesmo alguns residentes corriam para escapar pela única rota alternativa disponível. O corredor terrestre, através do sul da Ucrânia ocupado, também não era mais seguro. As forças ucranianas haviam atacado a ponte Konyar um mês antes, prejudicando uma das principais rodovias que ligam o continente à península. Nesse ponto estava claro que a Ucrânia poderia efetivamente isolar Crimeia da Rússia sempre que quisesse. Para os russos comuns que viviam em Crimeia, seja como turistas ou entre os muitos que se mudaram para lá após 2014, a vida se tornava estressante e incerta. Após as explosões da ponte Courage, muitos turistas desistiram de suas viagens. Quem gostaria de passar férias de verão ouvindo explosões ao longe e temendo que a rota de volta pudesse desabar no mar? A situação se tornava especialmente difícil para aproximadamente 2,4 milhões de cidadãos ucranianos ainda vivendo em Crimeia, incluindo ucranianos étnicos, tártaros da Crimeia e até alguns russos que se opunham à ocupação de Moscou. Nos primeiros dias após 2014, a vida pode ter parecido normal, mas com o tempo as autoridades russas endureceram cada vez mais o controle. Escolas de língua ucraniana foram fechadas, veículos de mídia foram banidos e qualquer um que se manifestasse contra a ocupação enfrentava ameaças, prisões ou desaparecimentos repentinos. Reuniões públicas tornaram-se praticamente impossíveis. Símbolos e bandeiras ucranianas foram proibidos, e o medo se tornou parte da vida cotidiana. No meio dessa turbulência, a tensão chegava ao auge enquanto ocorriam explosões em pontos estratégicos. A preocupação pairava no ar, tornando os dias insuportáveis. O que poderia acontecer a seguir? Neste clima de constante insegurança, um evento crucial estava prestes a abalar as convicções tanto dos ocupantes quanto dos que estavam sujeitos à dominação. Imagine em seu interior. Como seria a sensação de ouvir sirenes e explosões, um prenúncio de caos? Os eventos deram uma guinada dramática, mudando a forma como a ocupação russa era percebida. Entre os desafios diários, uma nova resistência começava a emergir, desafiando a narrativa controladora de Moscou. Até onde essa luta se estenderá? E quem sairá ganhando neste embate? A resposta esconde uma reviravolta inesperada que revelará a verdadeira natureza da luta pela Crimeia. A tensão aumentava enquanto os controladores na Ucrânia orientavam os drones por vales e áreas costeiras, voando baixo para permanecer invisíveis até o momento certo. Os defensores russos relaxavam, acreditando ter neutralizado a ameaça. Mas apenas uma hora depois, seus radares piscavam novamente. Dessa vez, uma onda menor, mas mais rápida se aproximava não da linha de frente, mas de regiões profundas do espaço aéreo da Crimeia. Era o sistema de radar móvel Nebuem, um dos mais avançados da Rússia. Escaneando a área, detectou os drones a apenas 30 minutos do alvo.
O Nebu-M foi projetado para identificar aeronaves furtivas e mísseis de cruzeiro a baixas altitudes. Contudo, o tempo era curto, os drones estavam a apenas 80 quilômetros. Operadores de radar repassavam coordenadas com urgência, enquanto as equipes de defesa aérea se viam pegas de surpresa, correndo para organizar uma resposta. As unidades de defesa já estavam pressionadas. As mensagens eletrônicas vibravam e a tensão pairava no ar, criando um cenário caótico. Apenas 3 dos 6 drones foram abatidos no meio do caminho. Os restantes imperturbáveis avançavam em direção ao sanatório, visivelmente focados nas áreas onde se acreditava que figuras importantes estivessem reunidas. Um dos drones, danificado em sua missão final, atingiu a velha escola Boarding e outras zonas dos arredores, enquanto o restante seguia firme para atingir o verdadeiro objetivo. O impacto ecoou como um rugido distante, anunciando uma nova realidade para os oficiais russos. Eles estavam prestes a enfrentar a realidade de uma guerra que até então parecia distante e apenas discutida em reuniões fechadas. Mas como seus líderes reagiriam ao sentir essa crescente ameaça e a sensação de vulnerabilidade? O que estava em jogo nessa noite fatídica? Você pode acreditar que um paraíso à beira-mar, outrora refúgio dos poderosos, agora ecoa com o zumbido mortal de drones invisíveis? Em 2025, Foros desperta como um campo de confronto feroz, um emblema da teimosia ucraniana em reconquistar terras roubadas. O ar salgado do Mar Negro carrega um cheiro de tensão, enquanto o vento sussurra promessas de retaliação. 372 caracteres após os ecos do passado soviético, onde Foros serviu de esconderijo para a elite russa, o resort retomou seu papel como enclave privilegiado. Altos funcionários chegam em comboios blindados sob pesada escolta, reivindicando o que Moscou considera seu por direito. Mas a calmaria é ilusória. E é por isso que agora em 2025, Foros se transforma em zona de conflito, um símbolo da determinação inabalável da Ucrânia para recuperar seu território perdido. O presidente Volodymyr Zelensky repetiu inúmeras vezes que a guerra não acabará até a Crimeia voltar ao controle ucraniano. As ações da Ucrânia comprovam isso com clareza cortante. O suor frio nos rostos dos guardas mistura-se ao aroma de pinheiros úmidos, enquanto eles patrulham os jardins impecáveis. Desde o início de 2022, a Ucrânia iniciou uma sequência de assaltos ousados no coração da Crimeia. Em abril daquele ano, mísseis ucranianos afundaram o Moscou, o navio capitânia da frota do Mar Negro da Rússia. Imagine o estrondo ensurdecedor das explosões, ondas gigantes engolindo o orgulho russo sob o sol escaldante. Meses depois, em agosto, explosões misteriosas abalaram a base aérea de Saki na Crimeia. Prédios tremem. O cheiro de combustível queimado enche o ar, e vários aviões russos são destruídos no solo. Na época, esses golpes pareciam quase impossíveis de crer. A Crimeia sempre pareceu um bastião distante, intocável atrás das linhas inimigas, seguro de qualquer revide ucraniano. Mas, a partir dali, a situação só piorou para as forças russas na Crimeia. O pânico se espalha como névoa matinal, enquanto sirenes uivam no crepúsculo. Até o final de 2023. Mesmo as defesas mais avançadas da Rússia começaram a exibir fraquezas graves. Por exemplo, em agosto de 2023, um míssil Neptune modificado pela Ucrânia destruiu com sucesso uma bateria moderna de defesa antiaérea Skol-40, perto do Cabo Takil, na costa oeste da Crimeia. O sistema Skol-40 era um dos mais orgulhosos e sofisticados da Rússia, um conjunto de mísseis terra-ar projetado especificamente para proteger a Crimeia de ataques exatamente como os que a Ucrânia agora executava. Perder essa bateria expôs quão frágil era o suposto escudo antiaéreo russo sobre a Crimeia, e não foi a única. Será que os céus da Crimeia, outrora inexpugnáveis, agora sangram vulnerabilidades? Poucas semanas depois, outro local de Skol-40 perto de Yevatoria foi atingido. Relatos indicam que drones ucranianos primeiro desativaram seus sistemas de radar, permitindo que um míssil concluísse o trabalho. O silêncio repentino dos radares, seguido pelo impacto devastador, deixa um gosto amargo de derrota no ar salino. Como os russos confiantes em sua tecnologia superior, agora enfrentam o terror de uma guerra que invade seus próprios redutos? A elite em Foros, reunida em salas acarpetadas com cheiro de café forte, de repente sente o chão tremer sob seus pés. Mas o que virá a seguir? Quando os ataques se intensificam além do imaginável?
Após o ataque de julho, turistas russos que se divertiam nas praias começaram a entrar em pânico. O desejo de deixar a Crimeia tornava-se urgente. As estradas ficaram congestionadas por quilômetros enquanto visitantes e alguns residentes se apressavam para escapar pelo único outro caminho disponível. Essa rota terrestre, passando pelo sul da Ucrânia, também não era segura. Um mês antes, as forças ucranianas haviam atacado a Ponte Konyar, interrompendo uma das principais rodovias que ligava a Ucrânia ao território. A situação deixou claro que a qualquer momento, a Ucrânia poderia isolar a Crimeia da Rússia. Para os russos comuns na Crimeia, sejam turistas ou os milhares que se mudaram para lá após 2014, e a vida tornou-se estressante e incerta. Após as explosões da Ponte Courage, muitos turistas cancelaram suas viagens completamente. Quem desejaria passar férias de verão ouvindo explosões ao longe e temendo que o caminho de volta pudesse desmoronar? Nesse cenário, a vida se tornava ainda mais difícil para os aproximadamente 2,4 milhões de cidadãos ucranianos que continuavam na Crimeia, incluindo ucranianos étnicos, tártaros da Crimeia e até russos que eram opositores da ocupação de Moscou. Nos primeiros dias após 2014, a vida parecia um pouco normal, mas, aos poucos, as autoridades russas intensificaram a repressão. Escolas de língua ucraniana foram fechadas, meios de comunicação independentes banidos, e quem se opusesse à ocupação enfrentava ameaças, prisões ou sumiços súbitos. Reuniões públicas se tornaram quase impossíveis. Símbolos e bandeiras ucranianas foram proibidos. E o medo se tornou parte da vida cotidiana. A tensão no ar era palpável. Você já imaginou o que os turistas sentiam enquanto escutavam as explosões ecoando à distância? O horror de não saber se cada momento seria o último de um feriado tranquilo. E enquanto as ruas se tornavam um labirinto de pânico dentro da Crimeia, uma resistência silenciosa começava a se formar. Mas o que isso significa para o futuro daquela região? O que estaria prestes a acontecer em um local onde a liberdade e o medo coexistem de maneira tão intensa? As peças do tabuleiro da guerra estavam se movendo, e a cada dia, um novo capítulo se desenrolava em uma história onde muitas vidas estavam em jogo. Como a tensão aumentava, você se perguntaria, o que os líderes russos fariam a seguir? A resistência crescente poderia finalmente fazer a diferença? A verdade estava em jogo e na Crimeia, o silêncio estava prestes a ser rompido por vozes que não se calariam.